Como foi o governo de Lula, enquanto esteve no poder, de 2003 até 2011? O intuito deste vídeo não é de maneira alguma julgar ou até mesmo escolher um lado político, mas sim contar a história do governo Lula, que no próximo ano assume a presidência novamente, para assim comandar o país nos próximos 4 anos. De início devemos entender o que é política e sua definição. A política é algo relacionado com organização, direção e administração de nações ou estados. É a ciência moral, normativa do governo da sociedade civil, que seu uso tem a função de realizar negociações para interesses do Estado. Ou seja, que traga benefício àquela nação que está sendo governada pelo político eleito. E para falarmos sobre política, é preciso que vejamos de forma séria, e não que sejamos imparciais sobre a questão de que apenas o lado que estamos é a verdade absoluta. Devemos ir além para tentarmos encontrar soluções onde existe um bem maior, que é a da nossa nação, e que seja assim para todos, e não apenas de um lado político. Por isso, novamente quero frisar aqui que este conteúdo é apenas de cunho informativo e educativo, para que possamos aprender com o que tem de bom, e para também enxergarmos o que houve de errado, para que a sociedade como um todo possa sempre evoluir. Então, como foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Lula foi eleito presidente do Brasil durante as eleições realizadas em 2002, onde começou a governar o país em janeiro de 2003. O PIB, que se encontrava sobre o ano anterior, era de pouco mais de 1,3 trilhões. A inflação pouco mais de 12%. Uma dívida pública de 75% do PIB. Salário mínimo de R$200. O dólar estava cotado em R$ 3,50. Uma taxa de desemprego de quase 12%. E também, cerca de pouco mais de um quarto da população estava na linha da pobreza. Durante os anos de governo, o PIB brasileiro teve um crescimento médio de 4% ao ano. Tivemos crescimento das exportações de matérias-primas e commodities do Brasil para diversas nações, como por exemplo a China. Soja foi responsável por 78,97% de todas as exportações do Brasil. Minérios de ferro, responsável por 54,13% de todas as exportações do Brasil. Petróleo, por 44,22% de todas as exportações do Brasil. Salário mínimo saiu de R$200 para R$545 ao longo dos 8 anos. A taxa de desemprego caiu para os 6%. E a quantidade de pessoas na linha da pobreza já tinha caído para cerca de 6,3%. Então, o que aconteceu foi que tudo melhorou com o governo Lula. Os dados que realmente apresentamos teve grande diferença em todo o período. Mas o que na verdade estava acontecendo com o Brasil não era exclusivo deste país, já que a América Latina, como um todo, vinha apresentando este resultado. Ou seja, não era exclusivo esse resultado somente no Brasil. O PIB dos países, como Venezuela, Peru, entre outros, tiveram um aumento significativo entre 2000 até meados de 2013. Mas que no ano seguinte, 2014, o PIB de todos estes começaram a cair bruscamente. Mas o que aconteceu então de tão especial para que o Brasil crescesse e ainda levasse os outros países junto? Trata-se de nada em relação exclusiva com o Brasil, mas sim o que aconteceu foi que teve o boom das commodities. E foi realmente durante o governo Lula. Mas não que por total competência de um somente governo, já que tínhamos vários países na mesma situação, com maneiras distintas de governo, entre países de direita, outros de esquerda, e que nisso em nada se relacionava. Já que o crescimento de China e Índia forçaram fortemente as exportações da América Latina, direcionando grãos e petróleo, entre outros produtos em geral, para a Ásia, fazendo assim a economia crescer. Com isso, aumentava-se a necessidade de mão de obra. Em consequência, o número de desemprego começa a cair. O dinheiro começa a movimentar diversas áreas, fazendo assim que os países da América Latina crescessem consideravelmente.
vemos que teve um bom período, já que mais pessoas trabalhando gera também mais consumo, fazendo que o país passe a ter um comércio interno mais em alta. E a desigualdade começa a cair, já que beneficia várias famílias que se encontravam na linha da pobreza. Logo então melhora-se a qualidade de vida. Além disso, com o crescimento das empresas em gerais, necessita também de mais ampliações e alguns investimentos tecnológicos, até mesmo mais construções. Gera também mais impostos aos cofres públicos, que por consequência se investem em educação, saneamento básico, saúde, entre outras benfeitorias, melhorando o país como um todo. Concluímos neste ponto que não necessariamente foram responsáveis os governantes dos países da América Latina, mas sim o cenário econômico que se encontrava, que favoreceu as exportações, sendo o grande responsável por isso o boom das commodities. A imagem positiva do governo de Lula neste período logo se abalou pelos casos de corrupção, que envolvia pessoas diretamente ligadas à base política do governo. Que um desses escândalos que mais se repercutiu foi o Mensalão, que renderam fortes críticas ao PT. O famoso Mensalão era sobre membros da cúpula do governo, que realizavam a compra de parlamentares, a partir de Caixa 2, para que apoiassem no Legislativo as pautas de interesse do governo. O esquema foi denunciado por Roberto Jefferson, que desgastou severamente a imagem de Lula. E outro aspecto, que veio a manchar seu nome em um futuro, onde já não estava mais como presidente, era de que Lula foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do sítio. Segundo a acusação, o ex-presidente se beneficiou de 1,02 milhão de reais em reformas no imóvel, que era frequentado por Lula e seus familiares. As reformas teriam sido pagas pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. E então acabou ficando preso por um total de 580 dias. Mas que teve condenações anuladas pelo STF. E que agora, em 2022, ganha as eleições. E a partir de janeiro de 2023, assume como presidente. E terá pela terceira vez novo mandato de 4 anos. E então nessa questão de que as pessoas acabam discutindo, de forma geral, entre esquerda e direita, deve-se ter a racionalidade e o respeito entre ambas as partes, já que cada um está com o pensamento atrelado a uma melhoria individual, e também para com sua família e amigos. Temos que acreditar que quando as pessoas estão escolhendo um presidente, é pensando no melhor. E devemos pensar em ter empatia com o próximo, pois somos uma grande nação. E que é o brasileiro que faz o Brasil. Então, devemos vencer a ignorância, de um modo geral. Até mesmo, ouvindo a opinião das demais pessoas. Não que seja para você mudar de opinião, mas para que juntos, busquem uma maneira de se obter o melhor para ambos, sempre. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que você acha de tudo isso. Se inscreve no canal, para que nos motive cada vez mais a trazer conteúdo relevante para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.